Neste vídeo vamos mostrar os conceitos e os termos utilizados na função de análise de balaio interativo. Antes de mais nada, vamos entender o que é essa análise de balaio. Então vamos lá. Esse competidor número 1, ele vai percorrer esse trecho indicado em verde, ele vai virar à esquerda, vai fazer essa alça indicado em amarelo, vai voltar para o mesmo ponto indicado aí como ponto A e vai seguir pelo mesmo caminho que ele já tinha percorrido. Bom, qual é o problema que pode acontecer se, por exemplo, essa alça tiver exatamente 1 minuto? Isso significa que o competidor vai chegar no ponto A exatamente no mesmo momento que vem um outro competidor, o que largou logo depois dele, supondo que a largada foi de 1 em 1 minuto. E aí você, como organizador, estaria induzindo uma colisão. Você estaria induzindo que 2 competidores estivessem no ponto A ao mesmo tempo. E isso pode gerar uma colisão. Então, a análise de balaio é um estudo para que você faça pequenas alterações na planilha e, com isso, evite que 2 competidores cheguem no mesmo ponto no mesmo momento. Esse ponto A, na planilha, você tem 2 referências diferentes, e para que o sistema saiba que esse ponto é um ponto que pode haver uma colisão, você tem que usar o nome da referência. Então basta colocar o nome da referência igual e o sistema então vai te ajudar a fazer essa análise de balaio. Bom, no final das contas, a gente vai ter uma condição no Rally virtual que vai ser assim. Veja que aqui foi feito um estudo de análise de balaio. Então o competidor 1 não vai bater no competidor 2, porque existe uma folga ou uma distância, né, uma folga de tempo na chegada no ponto A. Você vê que os competidores vão fazendo balaio e não há um risco de um chegar perto do outro no ponto A. Existe mais um termo que a gente usa, que é o seguinte: essa região onde os competidores passam 2 vezes, a gente chamou de zona espelhada. O que é essa zona espelhada? Significa que a velocidade usada, a velocidade média na primeira passagem tem que ser igual, preferencialmente igual, à velocidade média na segunda passagem. E assim eu evito que um competidor, mesmo depois de chegar no ponto A com uma certa folga de tempo, eu evito que o competidor de trás, por exemplo, alcance o competidor da frente. Então, essa zona espelhada indica uma região que tem que ter médias iguais. O primeiro tipo de laço é um laço do tipo isolado. O que é um laço do tipo isolado? É um laço que acontece sem que haja nenhum outro laço dentro dele. Alguns organizadores chamam de balaio dentro de balaio. Então aqui nós vamos mostrar um laço do tipo isolado. Ele acontece sem interferência de mais nenhum laço. Tipicamente é aquele laço que você vem numa estradinha, vira à esquerda, faz uma trilha, volta naquela estradinha principal, vira à esquerda, e lá no ponto onde na primeira vez você virou à esquerda, agora você vai virar à direita. Então ele tem uma zona espelhada que está definida aí pela linha azul, e o ponto onde pode ter colisão é o ponto A. E você vai nomear, né, vai colocar um nome na referência, nessas 2 referências que estão no ponto A. Então vamos lá. O competidor 1 virou à esquerda, está na trilhinha. O competidor 1 é esse com a gotinha verde. Aí ele vai lá e encontra quase com o competidor 3. E o 1 vai embora para a direita. Esse seria um laço do tipo isolado.
Aqui nós temos um exemplo de um outro tipo de balaio que nós chamamos de balaio misto, que é o que normalmente os organizadores chamam de balaio dentro de balaio. Então a gente tem um balaio isolado, que está identificado em vermelho, e depois nós temos um laço misto, que é maior e englobou esse laço inicial. O laço misto é esse que está indicado em verde. Então vamos ver a animação em um laço misto. Nós temos aí 2 pontos para análise de balaio, que são 2 pontos de possível colisão. Estão indicados aí em azul. Este é um outro exemplo de laço que nós chamamos de laço solo. O solo indica sozinho. Então ele é um laço tão curto que o competidor termina o laço e vai embora antes que o próximo competidor chegue. Então nós chamamos esse laço de laço solo. Vamos ver uma simulação. O competidor 1 fez a volta, foi embora. O competidor 2 fez a voltinha do laço e foi embora. Então não há encontro entre 2 competidores, já que o laço é muito curto. Na primeira versão do Totem Planilha existia uma função de análise de balaio, que eu vou mostrar aqui só para a gente lembrar como era. Ele dizia para mim, indicava em amarelo quais eram as referências, né, de balaio onde existia uma folga menor do que a especificada. E aí você então voltava até o Totem Planilha, fazia alterações de velocidade ou de tempos de neutro, o software fazia o recálculo e você voltava a ver essa lista de erros, né? Agora existe uma função nova chamada análise de tempo em balaio modo interativo, está disponível no menu. E quando eu entro ele mostra 2 listinhas. A primeira lista da esquerda são as referências. Ele mostra o nome da referência, nesse caso o organizador deu o nome com um número, simplesmente. Ele mostra, por exemplo, aqui da referência de nome 6. Ele diz que aqui é a primeira passagem de 2 e aqui é a segunda passagem de 2. Mostra o número do trecho e o tipo, mostra a velocidade média, o odômetro, se zero ou não e a hora. Aqui do lado direito eu tenho os balaios. Essa parte do lado direito é muito parecida com aquela lista original da análise de balaio. Então vamos ver o que a gente tem nas colunas. Na primeira coluna, o nome. O sistema indica qual é o tipo, né? É um tipo isolado, é um tipo misto. Ele diz se esse balaio é do tipo solo ou não. Quando é do tipo solo e passou na análise da folga, ele fica verdinho. Vamos discutir isso em seguida. Ele mostra a quantidade de passagens, então, por exemplo, a referência de nome 8 tem 2 passagens. Aqui é o tempo da passagem na primeira vez, que é a referência 50, está entre parênteses. E ele passa novamente na referência 63. E aqui eu tenho o tempo entre essas 2 referências. Aqui em amarelo, então indica que eu tenho 13 segundos de folga. Vamos pegar um balaio com 3 passagens. Eu tenho 3 passagens, então ele indica a diferença entre a passagem 1 e 2, está aqui no cabeçalho, 1, 2, é 13. Então é 9 para 22, 13. A diferença entre a passagem 1 e 3, 9 para 30, 21. E mostra a passagem 2 e 3, 22 para 30, 8. E ele vê qual é a menor delas e indica aqui, na coluna mínimo. Essa é a mínima folga que ele encontrou para esse balaio.
Bom, o que eu posso fazer aqui interativamente? Primeiro, eu posso ver aqui, ó, eu quero achar esse ponto 74, essa referência 74. Clico duas vezes, ela apareceu lá embaixo. Primeira passagem de 3. Clico duas vezes, clico duas vezes. Olha lá, eu clico na passagem e a lista da esquerda vai automaticamente para a referência que eu preciso estudar. Se eu estiver na lista de referências e clicar no nome 57, ele vai automaticamente na lista 2. Então fica fácil de você interagir apontando da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Nós temos aqui uma outra coluna que está oculta, que é a tulipa. Então você indica ali mostrar tulipa. Ele demora um pouquinho para carregar na memória, só demora uma vez. Depois, se eu tirar a tulipa e colocar, é praticamente imediato. E você tem a tulipa para facilitar o seu estudo, para você entender melhor onde você está na prova, onde você pode mexer, onde não pode, e assim por diante. E por último, nós temos uma configuração. Nas versões anteriores você indicava o tempo mínimo, né, o mínimo aceitável de folga, né? E isso acontecia para todos os tipos de balaio. Agora a gente tem aqui tempos diferentes. Você pode indicar a folga quando é um balaio de 2 passagens, aqui está 25, a folga para 3 passagens, aqui a gente pode colocar 15, e a folga para 4 passagens ou mais, aqui eu posso colocar 10. E eu digo aqui, que é uma parte interessante, se eu vou usar os balaios do tipo solo e automaticamente identificá-los como resolvido. Bom, se eu tenho um balaio que é curto o suficiente para que o outro competidor não entre no balaio até que o outro já saiu, significa que ele já é um problema resolvido. Então eu tenho que dizer qual é o tempo mínimo que eu quero de folga nesse balaio do tipo solo. Então eu quero que o competidor já tenha passado, por exemplo, a mais de 15 segundos antes do outro entrar. E eu tenho que indicar qual é o intervalo de largada. E aí dou um OK. E ele vai automaticamente indicar quais são os balaios que merecem estudo e os que já estão resolvidos. Esse balaio aqui, ó, 43, tá? Ele não está resolvido porque 37 para 50 dá 13, que está menor do que 25 que eu escolhi, né, para 2 passagens. Então, teoricamente, seria um balaio isolado que merece ser estudado, mas não, porque ele é um balaio curtinho, ele só tem 13 segundos de balaio. Quando eu digo, eu estou aqui no 43, né, quando eu digo que eu quero indicar os balaios solo como resolvido, pronto, olha lá, o 43, o balaio 43 foi resolvido justamente porque ele tinha 47 segundos de folga, ou seja, o competidor passou por aquele ponto e somente depois de 47 segundos vai aparecer o primeiro. Então esta é a ferramenta para análise de balaio interativo. Bom, agora nós vamos mostrar na prática algumas técnicas para fazer a correção e análise de balaio. Bom, vamos começar executando o balaio interativo. Como sugestão, o ideal é sempre começar pelos balaios do tipo isolado, porque como eles são autocontidos, você faz alterações que mexem só nele. Então fica mais prático começar pelos isolados. Eu vou nesse último aqui que tem o nome de W100. Está ali a primeira passagem e a segunda passagem. Aqui está indicando que eu tenho 5 segundos a mais, né? Então de 29 para 34 eu tenho 5. Nesse caso aqui, para demonstração, eu configurei tudo 10 segundos, vai ficar um pouquinho mais fácil, né? Quanto maior essa folga, mais difícil fica o ajuste. Então, para efeitos de demonstração, está tudo com 10 segundos.
Então eu tenho 5 segundos de folga, preciso de mais 5, ou seja, eu preciso que a segunda passagem aconteça mais tarde. Para isso acontecer, eu tenho que diminuir a média entre os dois pontos de passagem. Então eu vou pegar essa média de 30, eu posso clicar 2 vezes, ou posso selecionar e apertar Enter. Aí eu vou, só para ver o funcionamento do Enter, né? Eu vou chutar 25, entra de novo, 26, entra de novo, 45, entra. Nossa, já me esqueci qual era o valor original. Bom, brinquei tanto, tá aqui indicado em roxo que alterou, mas eu não lembro qual é o valor, quero voltar ao que estava. Seleciono a velocidade, botão direito do mouse, recuperar valor original, ele estava com 30. Então eu vou colocar aqui uma média menor, 29, entra, já funcionou. Então com média 29, a diferença passou a ser 13, que também está indicado aqui na coluna mínima, e o W100 ficou verde, para indicar que já foi resolvido. Bom, eu dei a dica no começo que o ideal é sempre ajustar primeiro os laços isolados. Mas nesse caso, por conta do exemplo, eu deixei aqui desabilitada a opção de identificar balaio solo, que é aquele balaio curto o suficiente para que o competidor faça o balaio sozinho. Então eu vou aqui, configuração, e vou dizer identificar balaio solo. Esse lacinho curto que está aqui, ó, ele está aqui. Ele é um laço que acontece em 9 segundos. Esses dados são fictícios, ok? Então eu coloquei na planilha um balaio bem curtinho para que ele fosse identificado como solo. Se ele tem 9 segundos, significa que como a largada está configurada com 60, ele tem 51 segundos de folga. Então está indicado na coluna solo que ele tem 51 segundos de folga, e como está acima dos 10 configurados, ele já resolveu sem eu fazer absolutamente nada. É interessante usar essa identificação de balaio solo, que vários balaios que você ficaria tentando resolver já estão naturalmente resolvidos. Bom, agora eu tenho 2 balaios, o cupim e o bambu. Um tem 3 passagens e o outro tem 2. Vou então continuar pelo bambu, que tem 2 passagens. Então tá lá, ó, o bambu tá, vou colocar mais para cima um pouquinho. Ele tá ali da referência 27 até a referência 34. O bambu tá me indicando aqui que a segunda passagem acontece 9 segundos antes da primeira passagem, olhando só os segundos, é claro, né? Obviamente a segunda passagem, hora, minuto, segundo, sempre é maior do que a primeira. Mas olhando somente os segundos, né, de 58 foi para 49, então ele está adiantado. Eu quero aumentar esse menos 9 para menos 10, menos 11, menos 12. Então eu tenho que fazer com que a segunda passagem seja mais cedo. Para eu forçar a segunda passagem mais cedo no bambu, ó, a única forma que eu tenho aqui fácil é mexer na velocidade 27. Se eu mexer na velocidade 18 não adianta, porque ele vai mudar o tempo das duas passagens do bambu. Então eu tenho que ajustar alguma coisa no meio dos dois. Eu vou ajustar então 27, eu tenho que aumentar, vou escolher 28. Já funcionou. Quando eu mudei de 27 para 28, o intervalo passou a 21, 21 está ok, e o bambu é mais um laço resolvido. Agora olha que interessante, ó. Até então o cupim ele era um laço misto, e ele é realmente misto, né? Entre a passagem 1 e a passagem 2 do cupim, que está aqui, né? 1 e 2, olha lá, tem aquele laço curto. Então ele era um balaio dentro de balaio. Assim como entre a passagem 2 e a passagem 3, tá lá, ó, tem o bambu aqui no meio do caminho. Ele também
Portanto, é um balaio dentro de balaio. Mas como o laço chamado curto e o laço chamado bambu já foram resolvidos, se eu não mexer em nenhuma informação que esteja entre os pontos dos laços resolvidos, o laço maior, que aqui agora é o cupim, passa a ser isolado. Por isso que ele está isolado. Então vamos lá. Se eu pegar o laço do cupim, eu não posso mexer nem aqui nem aqui. E eu não posso mexer do bambu para frente, porque senão eu vou estragar o que eu já fiz do bambu. Então, na verdade, onde que eu posso mexer no cupim? Eu posso mexer, por exemplo, nesse neutro, nessa velocidade e nessa velocidade. O problema do laço do cupim está na passagem, entre a passagem 1 e 3, está indicado aqui na coluna 1,3, que tem 6 segundos de folga. Mas se eu mexer em alguma informação daqui, entre a 1 e a 3, quando eu altero aqui os dados, essa é a grande arte do balaio, né? Quando você altera alguma coisa entre o 2 e o 3, você também altera o delta entre 1 e o 3. Então aqui, onde seria a região mais fácil para arrumar esse problema? O ideal seria eu tentar arrumar aqui entre o 1 e o 2. Mas quando eu mexo no 1 e o 2, eu altero o 1 e o 2 e o 1 e o 3. Então assim, não é uma... Normalmente você acaba usando um pouquinho de chute e depois de experiência para fazer essa correção. Mas eu vou mostrar aqui só as técnicas, tá? Primeiro eu vou mostrar que é possível mexer no neutro. Eu vou mudar de 12 minutos para 12 minutos e 2 segundos. Vamos lá, eu tenho 24, 6 e menos 18. Ok, estou mexendo em algo entre 1 e o 2. Como eu mexi entre 1 e o 2, eu também acabei mexendo no 1 e 3. Ok? Mudou o delta entre 1 e o 3. Se eu vier aqui recuperar valor original, é 00120200. Bom, agora o que acontece? Aí já é uma questão um pouco matemática, né? Quando eu pego o valor, meu problema agora está entre 1 e o 3. Quando eu pego o valor entre 1 e 3 e o valor entre 2 e 3 e somo, vai dar 26 segundos. 26 segundos dividido por 2 dá 13. E 13 é maior do que eu quero, que são 10 segundos de folga. Então significa que existe um delta, um intervalo de tempo que eu tenho que mexer entre o 2 e o 3 para que isso funcione. Mas eu não tenho como fazer isso entre o 2 e o 3. Então eu preciso de uma forma que eu consiga alterar somente o delta entre a segunda e terceira passagem do cupim. Quando você muda a média, você até consegue um delta razoável se as médias forem baixas, mas quando a média é um pouco alta, você mexe na média e o tempo parece que não muda. E aí você começa a descaracterizar a prova, ou seja, você previa uma média 30 e de repente teve que colocar 18. Então a prova perdeu todo o ajuste de média na análise de balaio. Uma das técnicas para fazer essa correção é o seguinte, vamos lá. Eu vou aqui no trecho, na referência 25 e vou fechar essa tela. Fechei. Ele já foi na referência 25 automaticamente. Eu vou na referência anterior e vou criar uma referência nova. 100 metros antes do 5.230, então em 5.130. Mas vou colocar uma média 3, ou seja, 100 metros antes de chegar no ponto, ou 100 metros antes de chegar na próxima mudança de média, eu criei um PMM sem ponto físico, vou até colocar aqui uma linha reta, então não tem ponto físico, mas eu coloquei uma média bem baixa. Como eu tenho uma transição de média de 31 para 3,
Quando eu altero essa quilometragem final e inicial do novo trecho a 3 por hora, eu altero o tempo da planilha. Então, essa é uma outra técnica de ajustar o balaio. Eu vou ajustar a quilometragem final desse trecho. Vamos lá então. Ctrl O. Ele já foi direto no ponto. Bom, você poderia fazer uns cálculos físicos aí, mas assim, como eu tenho um ponto que não é físico, eu posso alterar essa quilometragem sem nenhum problema, né? Então eu vou colocar aqui 5.130, eu vou mudar para 5.150. Resolveu. 5.140. Não resolveu. 5.130. Não resolveu. Então eu vou colocar aqui 5.150. 5.150. E tá lá, tá resolvido o laço do cupim. O título fica escrito em verde para indicar que está tudo resolvido. Eu finalizei minha análise de balaio e vou então fechar. E só como conferência final, e para fazer um comentário, eu vou executar a função antiga. E ela indica um problema aqui, né? Justamente no laço curto. Isso porque a versão original do balaio, que é essa, ele não identificava laços do tipo solo. E como o curto foi do tipo solo, o sistema novo interativo conseguiu identificar. Então, aqui está tudo resolvido. Então é isso. Esperamos que a sua próxima análise de balaio seja mais rápida e tranquila. Tchau, um abraço.